Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ju e eu vim fazer o teste de Enem. Pode começar. Romeu. Ó, Romeu. Corta. Minha linda, você não recebeu o texto, não? Eu recebi. No e-mail tava que eu ia fazer a Julieta. Mas não pode fazer Julieta. Por que eu não posso? Você não tá nos padrões. A Julieta é branca, você não. Ela tem um cabelo liso, você não. Consegue entender? Você quer dizer que eu não posso fazer a Julieta pela cor da minha pele? Exatamente. Isso tá errado. Tá tudo errado. Eu posso sim fazer a Julieta. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te contar uma história. Mesmo que você não tenha nada a ver com isso, eu acho importante dizer. Esse ano, esses meses, inclusive, estão sendo os piores meses da minha vida. Esses meses eu perdi o André. O André, ele era o amor da minha vida. Ele era tudo pra mim. A gente se conhecia desde quando a gente era pequeno. Ele me protegia na escola. Quando os meninos vinham zoar o meu cabelo. Quando eles falavam que o meu cabelo era ruim. Que o meu cabelo era pichain. Que era bombril. O André ia lá e me defendia. Ele me protegia. Quando a minha mãe ia pro Rio trabalhar, e eu tinha que ficar em casa e ficava doente, a mãe do André ia lá e cuidava de mim. O André, ele trabalhava desde os 6 anos de idade. Ele era um menino bom, da igreja. Eu lembro. Assim que a gente fez 18 anos de idade, a gente foi procurar emprego. Quando a gente conseguiu a nossa primeira carteira assinada, a gente foi pra rua. Só que nesse dia, o André dormiu em casa. A gente precisava estar no nosso trabalho às 6 da manhã, pra gente poder assinar a nossa carteira. Quando ele foi dormir lá em casa, a gente saiu de casa às 3 horas da manhã. Quando a gente estava indo pro ponto de ônibus, a gente precisava passar por um valão que tinha perto da minha casa. O André olhou pra mim, enquanto a gente estava caminhando. Ju, você pegou seus documentos? Eu olhei pro André e falei, óbvio, é claro que eu tinha pegado tudo. Ele era o único que estava de mochila. Ele, Ju, você tem certeza que você pegou seus documentos? Eu falei, óbvio, André. Eu abri a mochila e vi que estava faltando justamente a minha carteira, junto com a minha identidade. Eu falei pro André que eu ia em casa. Ia ser muito rápido. Eu só ia pegar a minha carteira, a minha identidade e ia voltar. Ele ficou me esperando ali. Eu fui em casa, peguei. Quando eu tava voltando, eu vi que a polícia estava entrando no morro. Eles estavam invadindo. O André, ele estava de costas. Os policiais acertaram 2 tiros nas costas do André. Ele caiu na hora. Eu só vi o André no chão. Só deu tempo de eu correr pro André. Quando eu cheguei nele, os policiais olharam pra mim e falaram que eu não tinha que defender bandido. Que eu tinha que deixar ele no chão. Eu falei que não. Que o André era trabalhador. Que a gente ia assinar a nossa primeira carteira. Eu mostrei pra eles a nossa carteira de trabalho. Eles falaram que era mentira. Que bandido não tem carteira de trabalho. Eu mostrei pra eles, o André estava com a identidade na mão. Falei que o André era gente, que ele era da igreja. Mas eles riram de mim.
Eles riram, me pegaram pelo braço e me jogaram no chão. Começaram a me xingar, me chamar de piranha. Dizendo que mulher de bandido tinha que ir pra cadeia, que queria defender bandido. Eu disse que não era assim, que o André era da igreja, que o André era ser humano. Eles riam, né? Como se eu estivesse mentindo. Como se o André não tivesse caído ali, com a identidade na mão. Eu lembro que nesse momento, todo mundo da rua apareceu. A rua ficou cheia de gente, falando que o André era realmente trabalhador, que o André era uma pessoa boa, honesto, da igreja. Os policiais falaram que quem quisesse defender bandido ia pra cadeia. Que bandido bom é bandido morto. O André estava no chão. Nesse momento, apareceu um amigo nosso. Ele trabalhava em uma dessas gangues. Ele tentou ajudar o André para levar ele para o hospital. Os policiais, eles não deixaram. Disseram que se encostasse no André, que se tentassem ajudar bandido, traficante, ele ia para a cadeia. Ele ficou com medo. Ele saiu de perto e o André ficou ali. Os policiais riram, mas eles riam muito alto. Como se estivessem achando graça de tudo aquilo. E eles realmente estavam. A irmã do André apareceu. Ela estava desesperada. Implorando. Ela implorava para os policiais deixarem a gente levar o André para o hospital. Que o André ia morrer ali no chão. E aí eles falaram: como é que um bandido, um bandidinho de merda, tem duas piranhas para defender eles? Diziam que a gente era piranha. Que eu era piranha. A irmã do André, que estava tentando ajudar ele, levar ele para o hospital, era uma piranha. Como se a gente fosse uma qualquer. Eu tentei ir para cima deles de novo, mas eles me empurraram no chão e eu não consegui. E de novo, nesse momento, o morro ficou cheio de gente. Todo mundo chegava mais perto, com seus celulares. Todo mundo estava gravando tudo, filmando tudo. Eles estavam filmando o que os policiais estavam fazendo. A covardia que eles estavam fazendo com o André. Quando eles perceberam que estavam sendo filmados, eles falaram que tinha dado merda. E aí eles correram. Eles foram embora. O André morreu no chão. Ele morreu na minha frente. Na frente de todo mundo. A gente não conseguiu ajudar o André. Mas naquele momento me bateu uma revolta. Eu fiquei com ódio. Mas eu fiquei com muito ódio. Eu não podia acreditar que o André tinha morrido. Então eu falei para todo mundo: pega pneu, pega madeira, vamos queimar os ônibus. Vamos fazer um protesto pelo André. A gente queria chamar a atenção da mídia, dos repórteres. Todo mundo tinha que aparecer. E todo mundo realmente apareceu. A mídia gravou a gente. As reportagens vieram. E quando a gente finalmente achou que tinha feito justiça pelo André, que ele não tinha morrido em vão, a reportagem, ela saiu ao ar. Mas quando a reportagem apareceu na televisão, eles distorceram tudo.
Falaram que os policiais tiveram que invadir a favela porque os traficantes estavam queimando ônibus. Porque os traficantes estavam amedrontando a comunidade. Chamaram a gente de traficante. Eles nem sequer mencionaram o nome do André. Era como se ele não tivesse morrido. Como se uma vida não tivesse sido perdida. Mas sabe por que não falaram o nome do André? Porque ele era negro. O André, ele era um homem preto. Ele era da favela. Ele era um homem honesto, mas ele era preto. Então a mídia não se importou. Era como se o André nunca nem tivesse existido ali. Essa história é real? O André existiu de verdade? Você está me perguntando se essa história é real. O que você acha?